Shalom! Vamos começar hoje a leitura de mais uma paraxá, de mais uma porção da Torá, que se chama Vayeshev, e se estabeleceu. Lembrando que são estudos do rabino Reuven Tredbergs, que escreve na revistinha que eu recebo toda semana na minha sinagoga. Ele faz um resumo da paraxá que nós lemos na sinagoga. Então eu trago para vocês como nós judeus lemos a nossa própria Bíblia. É uma leitura ou um estudo da Torá do ponto de vista judaico. Então, vamos começar a Paraxá Vayeshev, que é a história de José, que começa nessa Paraxá, e diz o rabino que é uma das mais amadas da Torá. Eu não concordo, mas ele acha que é, então eu estou transmitindo isso para vocês. Jacó finalmente se estabelece na terra de Israel. José é favorecido e ele tem dois sonhos. Jacó envia José para saber do bem-estar dos seus irmãos. Os irmãos vendem José a mercadores que viajam para o Egito. Judá é confrontado por Tamar e assume a sua responsabilidade. José alcança grande sucesso como servo de Potifar. Após ser incriminado pela esposa de Potifar, José acaba na prisão. Seu sucesso continua na prisão. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, mas permanece preso. Esse é o resumo da Paraxá, que agora nós vamos destrinchar aliá por aliá, lembrando que são 7 aliot, 7 subidas, sempre tem uma interrupção na leitura e uma pessoa então sobe a bimá, que é o púlpito, e faz uma bênção e lê a aliá. Então, primeira aliá, Jacó se estabelece na terra de Israel. José, aos 17 anos, leva notícias negativas sobre seus irmãos para o seu pai. Jacó ama José e lhe dá um casaco especial, provocando a inveja dos irmãos. José tem dois sonhos. Os irmãos estão colhendo feixes de trigo e os feixes se juntam e se curvam diante do feixe de José. No outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele, José. Os irmãos sentiram muito ódio e Jacó, enquanto critica José, anota os sonhos dele. O primeiro versículo serve como uma introdução. Ao usar duas palavras diferentes para estabelecer-se, a Torá está sugerindo uma diferença. Jacó estabeleceu-se na terra de peregrinação de seu pai. Como se dissesse, Jacó estabeleceu-se onde eles peregrinaram. Abraão descreveu a si mesmo como um ger vetoshav, quer dizer, um estrangeiro que mora aqui. Eu moro aqui, mas sou um forasteiro. Jacó está fazendo o que Abraão e Isaac não fizeram. Ele está se estabelecendo onde Abraão apenas peregrinou. Vou me estabelecer aqui, em minha própria terra, ele disse. A Abraão foi prometida a terra de Israel e que seus filhos seriam estrangeiros em terra estranha, retornando ricos a Israel. Jacó pensa, mas essa pessoa sou eu. Eu era o estrangeiro em terra estranha, longos anos com Labão e retornei rico. Agora, rumo à próxima etapa da história judaica, estabelecer-se e governar a terra. Chegou a hora de me estabelecer e eventualmente governar esta terra. Construir um estado exige uma mudança econômica, da criação de gado para a agricultura. A gente já vem falando isso, o rabino já vem repetindo isso em outras parashiotes no passado. Um estado não pode ser construído por pastores. Pastores são nômades. A agricultura enraiza o indivíduo na terra e pode sustentar uma nação. E governar exige poder. Foi com isso que seu pai Isaque o abençoou, abundância agrícola e poder. Mas, como Jacó disse a Esaú,
a bênção foi uma farsa, porque ele nunca alcançou sucesso agrícola e nem poder. Quando José sonha, não com ovelhas, mas com feixes de trigo, as orelhinhas de Jacó ficam atentas, aguçadas. Por que um sonho com trigo, se somos pastores? Será este o alvorecer de um novo mundo? E depois, um sonho de poder. O sol, a lua, as estrelas. Será essa uma mensagem divina através dos sonhos de que a promessa da terra está prestes a se cumprir com a agricultura e o poder facilitando a construção da nossa nação? Jacó anota esses sonhos, porque é a bênção que recebeu de seu pai. A bênção contestada que ele roubou de Esaú era exatamente essa: você terá muito trigo e vinho, nações o servirão, seus irmãos se curvarão diante de você. Abundância agrícola, poder e posição na família. Jacó deve ter ficado chocado ao ver José com os mesmos sonhos que ele, Jacó, havia recebido como bênção. Os feixes representavam abundância agrícola, a reverência, poder, e os irmãos se curvando diante dele, domínio na família. Ou seja, vou falar sobre isso mais tarde, direito de primogenitura. Segunda aliá. Jacó envia José para se informar sobre o bem-estar de seus irmãos. Um homem o direciona a Dotã. Os irmãos planejam matar José e acabar com os sonhos dele. Rúben se opõe a derramar seu sangue, sugerindo simplesmente jogá-lo em um poço. Ele evita o assassinato de José na esperança de devolvê-lo ao pai. Irmãos querendo matar o próprio irmão? Bem, nós já vimos isso nos primeiros irmãos da Torá, Caim e Abel, e também Esaú, nas últimas parashiotes, querendo matar seu irmão Jacó. E a ironia: no terrível estupro de Diná, depois que Simão e Levi mataram todos os homens, a história terminou com uma pergunta retórica: nossa irmã será feita uma prostituta? Significando que os irmãos se defendem mutuamente. Não podemos ficar de braços cruzados vendo nossa irmã ser humilhada. Irmãos defendem irmãos. Então, os irmãos quiseram matar José. O que aconteceu com essa defesa mútua entre irmãos? Terceira aliá. José é desposado da sua túnica e jogado em uma cisterna vazia. Mercadores aparecem, Judá se opõe à morte de seu irmão, convencendo os outros a venderem José a esses mercadores. Então José é vendido aos mercadores e levado ao Egito. Fica claro que Rúben estava ausente no momento dessa negociação, porque quando ele volta, encontra a cisterna vazia e rasga as suas vestes. A túnica de José é mergulhada em sangue e levada a Jacó. José rasga as suas vestes e fica inconsolável. Enquanto isso, José acaba na casa de Potifar. Ele sonhou com o sol, a lua, as estrelas, o mais alto que se pode alcançar, e termina no poço, o mais baixo que se pode alcançar. Jacó, que sonhou com uma escada que subia aos céus, agora diz que irá afundar no submundo do luto. Jacó enganou Isaque, que não podia ver, com pele de cabra nos braços. O próprio Jacó foi enganado por Labão à noite, quando não pôde ver que era Lia e não Raquel que estava com ele na tenda. Agora, Jacó é enganado novamente pela túnica de José, mergulhada em sangue de cabra. O julgamento das ações dos patriarcas raramente é declarado diretamente, mas sim comunicado pela história. A lei do retorno, nesse caso, é implacável. E essa é uma forma de julgar. Você recebeu
o que merecia. Quarto aliá. Judá desce, ou seja, sai da terra de Israel e tem 3 filhos. Seu filho mais velho casa-se com Tamar e morre, assim como o segundo. Ele impede então que o terceiro filho se case com ela e Tamar disfarça-se e fica grávida de Judá. Judá ordena que ela seja morta, ela envia seus pertences de identificação, Judá admite e ela então dá à luz gêmeos, Pérez e Zerah. Então, antes, todas as vezes que eu leio essa história, eu me pergunto, mas o que esse episódio de Judá saindo da terra de Israel tem a ver com a história de José? É uma interrupção na história de José que não fazia sentido, para mim não fazia sentido até o dia de hoje. E eu perguntava por que ela foi escrita bem no meio da história de Jacó e José. Pois bem, essa história de Judá é crucial para entender a sua posição na família. Cada um dos que o precederam, entre seus irmãos, agiram de forma a prejudicar sua posição de primogênito, a posição de chefe da família. Veja bem, Rúben era o primogênito, mas ele se deitou com uma das mulheres de seu pai e por isso perdeu o direito à primogenitura. Simão e Levi enfureceram Jacó com o assassinato brutal de todos os homens de Siquém, no episódio de Diná. E Judá, então, era o próximo na fila de sucessão. Tudo leva a crer que Jacó pretendia nomear José como primogênito oficial ao dar-lhe o casaco. Afinal, José era o primogênito da sua esposa favorita, que era Raquel. Seria permitido subverter o primogênito da esposa menos favorecida em favor do primogênito da esposa mais favorecida? Mais tarde, a Torá vai legislar explicitamente contra esta prática que se fazia. Como primogênito oficial, Judá cometeu uma profunda falha. Ele sim exerceu uma certa autoridade ao aceitar que José fosse jogado no poço no lugar de ser morto. Judá se levantou e disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Isso certamente era melhor do que matar o irmão, mas como primogênito oficial, como chefe do clã, ele deveria ter protestado com veemência e dito: eu não permitirei que vocês machuquem José, eu vou devolvê-lo ao meu pai. Mas ele não fez isso. Então, a descida de Judá para fora da terra prometida é também a aceitação do próprio fracasso. Mas quando ele voltar para a terra de Israel, será para assumir o seu papel de líder e confirmar sua descendência como os futuros reis de Israel. Agora, voltando à nossa história, ele sim, Judá, impediu a morte do seu irmão. Isso é um prenúncio da plena aceitação de responsabilidade que ele demonstrará mais tarde ao garantir o retorno de Benjamim a Jacó. Ele vai enfrentar José, que ele ainda não sabe que é José, arriscando a própria vida. Judá conquista a monarquia, não por ser perfeito, mas por aceitar a responsabilidade, o verdadeiro exemplo para todos os líderes. Você errará, você pecará, mas a verdadeira liderança consiste em aceitar a responsabilidade e não se esquivar dela. Quinta aliá. José desce ao Egito. Deus está com ele e ele então prospera. O dono de José vê que Deus está com ele e que tudo que ele faz é bem-sucedido. Deus abençoa a casa de Potifar por causa de José. Tudo que lhe pertence em sua casa, no campo, Deus abençoa. Ele dá a José o controle total de tudo o que tem. Esta é uma pequena aliá, só de 6 versículos, e o nome de Deus aparece 6 vezes.
Perceba que o nome de Deus não aparece nos 66 versículos até aqui na Paraxá, com exceção da morte dos 2 filhos de Judá, que diz: eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Depois disso, o nome Deus, a palavra Deus, não aparece mais. Essa situação é muito semelhante à ausência de Deus no início do livro de Êxodo, aqui da parte do sofrimento dos hebreus nas mãos do faraó, né? Até que finalmente Deus vê a aflição do povo. Então, resumindo, o homem sabe muito bem agir na sua espiral descendente. O homem sabe cair, sabe? Isso ele não precisa da ajuda de ninguém. José, pelas mãos de seus irmãos, Judá, por sua má conduta com Tamar, os judeus no Egito, pelas mãos de Faraó. Quando o homem chega ao fundo do poço, é que Deus aparece. Sexto aliar. A esposa de Potifar se insinua para José. José resiste, pois por mais que tenha autoridade completa na casa, isso seria um pecado contra Deus, é o que ele diz à esposa de Potifar. Sem ninguém por perto, ela o agarra. Ele foge, deixando-a com sua túnica, e então ela incrimina José, dizendo que foi ele que a assediou. José é jogado na prisão e Deus é bondoso com ele e o carcereiro o coloca no comando. Tudo que ele faz, Deus faz prosperar. Observe os paralelos. Os irmãos tiram a túnica de José, a esposa de Potifar segura a túnica de José. Os irmãos enganam o pai com a túnica, a esposa de Potifar engana o marido com a túnica. José tem sua liberdade negada, sendo vendido como escravo por seus irmãos. E agora, José tem novamente a sua liberdade negada, acabando na prisão. Dos sonhos com o sol, a lua, as estrelas e com seus irmãos se curvando diante dele, José passou para a descida no Egito. Caiu em condição de escravo e agora desceu novamente para a prisão. Sétima aliá, o copeiro e o padeiro de Faraó são presos. José cuida deles e eles sonham. José pergunta: contem-me os sonhos, pois as explicações devem ser dadas por Deus. O copeiro viu uma videira frutífera, espremeu as uvas e deu a taça a Faraó. José disse: você será restaurado como copeiro. E acrescenta José: lembre-se de mim quando as coisas melhorarem e diga a Faraó, pois eu não mereço estar aqui. O padeiro descreve ter sonhado com pão sobre a sua cabeça e José lhe diz: você será enforcado. O copeiro é restaurado, o padeiro é enforcado, mas o copeiro se esquece de José. Embora a história de José se desenrole rapidamente para nós, leitores da Torá, muitos anos se passaram. 2 anos se passarão desde a reintegração do mordomo até que José interprete o sonho de Faraó na Paraxá da semana que vem. Ele tinha 17 anos quando os irmãos o venderam. Agora ele tem 28 e terá 30 quando interpretar os sonhos de Faraó. Ao mesmo tempo em que José é um intérprete de sonhos, ele próprio teve os seus sonhos. O que será que ele pensa sobre os sonhos dele? Ele sonhou com os feixes de trigo, dos irmãos se curvando diante dele, sonhou com poder, todos se curvando diante dele. Será que ele pensa, reflete sobre os seus próprios sonhos de vez em quando, toda semana, todo dia? Ele diz a Faraó que ter 2 sonhos implica que eles se realizarão em breve. E ele teve 2 sonhos. Seus sonhos não se realizaram com brevidade. Será que ele ainda acha que eles se realizarão? Afinal, o que significa em breve? Alguns dias, 13 anos, 400 anos? Shavuot Tov.